Já falamos do amor, falamos da alegria, falamos da paz, falamos da longanimidade, falamos da benignidade, falamos da bondade, falamos da fidelidade e vamos falar hoje da mansidão e quarta-feira domínio próprio, onde nós encerramos a série do fruto do Espírito. Não vamos terminar o assunto, mas nós vamos encerrar essa parte do fruto do Espírito. Queridos, eu não sei se você está observando, o fruto do Espírito é resultado de uma vida cristã. É uma vida cristã. Não adianta a pessoa lá fora dizer que é cristão, que é crente, e não manifestar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o resultado, o fruto do Espírito é o espelho, são as virtudes do crente. O crente que não manifesta o fruto do Espírito, ele não pode dizer que é crente. Ele pode dizer que vai na igreja, pode dizer que apareceu por lá, mas ele não pode dizer que é cristão. Porque o fruto do Espírito é a manifestação daquilo que tem dentro do crente, daquilo que ele é, da essência dele. Jesus, ele manifestava o fruto do Espírito na sua vida inteira. Jesus, ele manifestava o fruto do Espírito. E nós não podemos dizer que somos cristãos se nós não manifestarmos o fruto do Espírito na nossa vida. Irmãos, eu não sei, eu fico em dúvida se o crente que não manifesta o fruto do Espírito, eu fico em dúvida se ele vai para o céu, se ele é arrebatado, eu fico em dúvida. Não estou dizendo que ele não vai, mas eu fico em dúvida. O crente que não manifesta o fruto do Espírito, não adianta receber milagre, não adianta ser abençoado, não adianta ter vitória, andar de vitória em vitória e não manifestar o fruto do Espírito. Nós estamos preocupados com a sua vida cristã. Nós estamos preocupados que as pessoas do mundo lá fora olhem para você e falem, lá tem um cristão, porque é manifestado nele o fruto do Espírito, o fruto de Cristo, o fruto do Espírito Santo, que, como Jesus mesmo disse, porque a unção está sobre mim, porque o Senhor me ungiu com o seu Espírito. Nós também temos a unção do Santo, nós também devemos ter a unção do Espírito Santo na nossa vida, e para isso nós temos que manifestar o fruto do Espírito na nossa vida. Vida cristã é necessária para os filhos de Deus, para os cristãos é necessário vida cristã. Não adianta você vir da igreja, falar que é crente e lá fora você anda pisando na bola. E hoje nós vamos falar sobre a mansidão. Mansidão. Às vezes você olha pelo teu irmão aí, na cara do teu irmão, as atitudes dele, e você fala, mas esse não é manso nem aqui nem no inferno. Então nós vamos saber o que é mansidão hoje. O que é ser manso? Ser manso muitas vezes não é ter um espírito tímido, não é ser covarde. Ser manso não é ser bobo, ser manso não é ser tolo dos outros. Então nós vamos aprender o que é mansidão, o que é que Deus espera de nós como cristãos. Existe uma ideia errônea sobre mansidão. Então ser manso não significa ser frouxo. Ser manso não significa se depreciar ou ser relaxado. Ser manso não significa ser um pobre coitado, se fazer de coitado, muito menos ter falta de autoridade. Você pode muito bem chamar a atenção de alguém, sendo manso. Não é porque você é manso que você não corrige, que você não disciplina, que você não chama atenção. Nosso maior exemplo de mansidão vem de Jesus. Em Mateus, no capítulo 11, no verso de número 29,
o que é que a palavra de Deus disse? O que é que Jesus mesmo disse em Mateus 11, no verso de número 29? Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para a vossa alma. Tomai sobre mim, tomai de mim o meu jugo, e aprendei, porque eu sou manso e sou humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Irmãos, quantas pessoas que vivem aí perseguidos, quantas pessoas que vivem sem paz. Você pode observar que isso aí vai ligar ao amor, isso vai ligar aos outros frutos do Espírito, vai ligar à paz, vai ligar à alegria, porque nós já falamos que é um dos sabores, mansidão vem a ser um dos sabores do fruto do Espírito. Tem pessoas que não têm paz, tem pessoas que não têm descanso na alma, vive atribulado, vive atormentado. Por quê? Porque ele não é manso. Ele não é manso. O manso, ele não tem paz, ele vive atribulado. A mansidão, na verdade, ela expressa o que há dentro de um coração humilde. Um coração humilde, ele expressa a mansidão. Ela revela uma brandura de gênio e índole, que é o resultado da verdadeira humildade. As pessoas arrogantes, as pessoas orgulhosas, jamais serão pessoas mansas. Então, a humildade, ela torna o homem a ser uma pessoa mansa. Essa humildade que vem do coração é o resultado do reconhecimento do valor das outras pessoas, somado à recusa de nos considerarmos melhores que o nosso semelhante. Falamos sobre isso hoje, minha querida. Falamos sobre isso hoje. Ser manso é você reconhecer. Ser manso é você olhar para uma pessoa e reconhecer o potencial daquela pessoa também, e sabendo do seu significado, sabendo do que você representa, do que você é, mas também comparando, olhando a outra pessoa com brandura, entendendo quem é também aquela pessoa. Então, na verdade, esta humildade, ela é o resultado do reconhecimento de valores de outras pessoas. Muitas vezes nós achamos que eu sou tal, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o presidente da Igreja Batista, e bate no peito. Eu tomo as decisões porque eu sou o presidente, mas, pastor, mas o presidente aqui sou eu, o pastor aqui sou eu, o vice-presidente aqui sou eu, então tem que ser desse jeito, eu estou mandando fazer desse jeito, muitas vezes, e reconhecendo a capacidade do outro, e reconhecendo o valor da outra pessoa. O que é isso? Falta de humildade. Tem uma posição, tem um cargo, mas precisa ter humildade para reconhecer o talento daquele que talvez não teve a oportunidade para estar no seu lugar. Muitas vezes nós estamos no lugar pela graça de Deus, pela misericórdia, pela bondade de Deus. E existem pessoas muitas vezes mais capacitadas que nós. Então nós precisamos ter humildade, ainda que estando num cargo que sobressai, mas para ouvir aquele que tem mais capacidade e não está no lugar que nós estamos. Será que você entende isso, meu querido? Que o lugar que você está, muitas vezes, você não é mais capacitado do que o outro que não está no teu lugar, e você só está no lugar que você está pela misericórdia de Deus. Eu trabalhei 20 anos numa multinacional, eu tinha um cargo naquela empresa, e o setor que eu trabalhava na época era um setor orgulhoso, era um setor arrogante, como se fosse o coração da empresa, como se fosse o melhor departamento para se trabalhar.
naquele tempo. E não é porque eu estava lá que eu me achava, porque eu estava lá pela misericórdia de Deus. Se fosse olhar na empresa toda, tinha pessoas mais capacitadas, tinha pessoas mais inteligentes. E mesmo aqui onde eu estou, querido, você pensa que eu não sei que tem pessoas mais capacitadas do que eu sentada no banco? Pessoas mais competentes? Agora, se eu estou aqui com o microfone nesta noite, é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus. Viu? Não sou melhor, não estou aqui porque sou melhor que ninguém, não. Estou aqui pela graça e misericórdia de Deus. Então eu queria que você entendesse isso, que a posição nossa muitas vezes não revela, não diz com que somos os melhores, os mais capacitados. Precisamos ter humildade para entender isso, para compreender isso, que é a graça de Deus e misericórdia de Deus que nos coloca em certas posições na nossa vida, querido. Então, esta humildade é o resultado do reconhecimento do valor de outras pessoas, somando a recusa de nos considerarmos, de não nos considerarmos melhores do que os nossos semelhantes. Tem pessoa melhor que nós, tem pessoa mais capacitada do que eu, mas não teve oportunidade na vida. Será que você pensa assim? Olha onde você está, olha o que você tem. Será que você é capaz de imaginar que tem pessoas com mais condições que não está no lugar, na posição que você está, querido? Mas você está aí porque Deus lhe deu essa graça. Então, seja manso. A mansidão traz a humildade, ou a humildade faz o homem ser manso. A humildade faz o homem ser manso e deixar de ser arrogante. Não dá para falar de mansidão sem usar Moisés como exemplo. Para falar de mansidão, nós temos que usar Moisés e temos que falar de Jesus. A Bíblia diz, em Números, no capítulo 12, no verso de número 3, que Moisés era o homem mais manso da terra. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz que Moisés era o homem mais manso da terra. E você vai ver em que condições que a Bíblia fala que ele era o homem mais manso. Em que condições que ele foi retratado como o homem mais manso. Não é no momento que ele estava apanhando. Sabe, meus queridos, assim era o quê? O caráter de Moisés. E talvez devido ao seu excelente gênio manso, Deus o escolheu para ser o libertador. Deus o escolheu para ser o estadista. Deus o escolheu para ser o historiador, o moralista e o legislador do povo de Israel. Era Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mais do que todos os homens era Moisés manso. Então, eu creio que foi por isso que Deus escolheu Moisés para ser o grande homem do Antigo Testamento. Será que você pode entender agora, porque tem certas pessoas que mesmo na incapacidade, Deus o coloca em certos lugares? E está a resposta para você, devido à sua mansidão. Deus escolhe pessoas mansas para colocar em lugares de liderança, para colocar em lugar que precisa de comando, em lugar que precisa de governo. Deus não vai colocar um arrogante para ser o governador da igreja dele. Deus não vai colocar um arrogante para ser um prefeito, para ser um governador, para ser um presidente, embora tenha muitos aí.
tenha muitos arrogantes ocupando lugares que não deveriam estar. A mansidão levou Moisés a ser um dos maiores líderes do Antigo Testamento, capaz de tornar um povo escravo, capaz de tornar um povo que era escravo lá no Egito, em uma nação agressiva e poderosa que alterou o rumo da humanidade. Você olha o que fez Moisés. Ele tirou um povo como escravo, acostumado a ser escravo lá no Egito. Passou tanto tempo com este povo no deserto, e este povo se tornou um povo guerreiro. É só você olhar para a nação de Israel hoje. Quem é a nação de Israel, meu querido? Só quem esteve lá em Israel para dizer quem é Israel hoje. Uma nação incomparável. Se você olhar que há 4.000 anos atrás eles eram escravos. E hoje, uma das nações mais poderosas e respeitada da face da terra. Deus deu a Moisés uma elevada posição. Moisés seria a voz de Deus. Moisés seria a direção de Deus para tirar o povo do Egito. E quantas vezes, mesmo tendo esta posição, ele era confrontado pelo povo. Moisés era o porta-voz de Deus ali. Moisés era o intermediário de Deus. Deus não falava com o povo, Deus falava com Moisés, e Moisés retransmitia aquilo que Deus queria falar para o povo. O porta-voz. Moisés era o todo-poderoso naquele lugar. Moisés transformava vara em cobra, transformava cobra em vara. Moisés fazia sair água da rocha. Moisés abriu o mar vermelho. O homem de Deus naquele lugar. O porta-voz de Deus naquele lugar. E mesmo assim Moisés era confrontado pelo povo. Moisés era confrontado pelo povo. Moisés tinha todo o poder naquele lugar. Deus havia dado todo o poder para Moisés. E o que Moisés fazia quando era confrontado pelo povo? Moisés tinha autoridade. Você está se levantando contra mim? Eu vou fazer você virar uma madeira. Eu vou matar você. Eu faço isso com você. Prende ele. Acaba com a vida dele. Quantas vezes Moisés tomou essa atitude? Quantas vezes Moisés tomou atitudes parecidas com este povo que o afrontava? Seus próprios irmãos, Arão e Miriam. Olha aí, no capítulo 12, falaram Miriam e Arão contra Moisés. Falaram Arão e Miriam contra Moisés, irmãos de Moisés, por causa da mulher cuxita que ele tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita, e eles ali se levantaram contra ele e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, não tem falado também por nós? O Senhor ouviu isso, queridos. O Senhor ouviu o que eles disseram. Se levantaram contra Moisés. Não estou defendendo a mim, não. Vou defender o pastor Evandro, vou defender o pastor Carlos, vou defender o pastor Leandro. Deus ouviu o que Miriam e Arão falavam contra Moisés. Mas Moisés era manso, viu, pastor? E Deus falou: deixa comigo, Moisés. Deixa comigo, Moisés. Você não se levanta contra eles, não. Fica quietinho aí, deixa comigo. Eu compro a sua briga hoje, Moisés. Querido, cuidado. Cuidado. Não é sobre isso que eu quero falar, mas eu não posso perder a oportunidade. Nós queremos o bem seu. Nós queremos o bem da igreja.
do povo, não é? Então, por isso que, mesmo tendo rebelião lá fora contra a presidenta, eu fico quieto no meu lugar, eu não vou na rua, não. Eu não vou me levantar contra, não. E você vai entender daqui a pouquinho. Então, eles confrontaram Moisés, os dois irmãos, usando o quê? Usando do seu casamento contra aquela etíope. Moisés não devia ter se casado com aquela mulher, Moisés não podia casar, ele não é mais certo do que nós. Por que ele está nessa posição? Por que ele que manda nesse lugar? Por que eu, Arão e Miriam não podemos mandar também? Ô povo, por que vocês só escutam Moisés? Olha o erro de Moisés. Moisés é um errado. E nós? Deus também usa-nos para falar com vocês. Então, eles usaram esse artifício como motivo para rebaixar o cargo de Moisés, para humilhar Moisés e terem também autoridade diante daquele povo. O Senhor ouviu. E aí ele fala, no verso 3, você vê que é a continuidade do texto? Era o varão Moisés muito manso. Porque se ele não fosse manso, pastor Evandro, o que ele ia fazer? O que Moisés iria fazer se ele não fosse manso? Mata ele. Está se levantando contra mim. Está se rebelando contra a minha autoridade neste lugar. Mata. Mas Deus já escreveu aqui, era o varão Moisés muito manso. Por isso que ele não mandou fazer nada. Então, ser manso é muitas vezes você ter a autoridade e você engolir sapo diante de certas situações. É você ter a autoridade e engolir sapo. Mas quando que você engole sapo? Quando você sabe que você tem culpa no cartório. Quando você sabe que você cometeu um erro. Então o que é? É ter humildade. É ter humildade para reconhecer que você está errado, que a pessoa está certa. Mas você tem autoridade, mesmo você estando certo, diante de um caso, de uma situação, mas você também tem culpa no cartório. Então deixa eu ficar quieto, porque eles têm certa razão. Eles têm certa razão. Deus poderia também ouvir Miriam. Deus podia também falar através de Arão. Eles tinham razão, mas Moisés pensou, não, eles têm razão. Eu já falei sobre isso aqui, acho que já ministrei sobre isso, que um dia, a Renata se lembra disso, que um dia eu estava na minha empresa, e eu fui brincar com uma funcionária, eu dei um susto numa funcionária, e ela virou assim, ela virou a mão assim, e a hora que ela viu eu, ela recolheu a mão. E ficou brava comigo. Ela ficou brava comigo. Eu fui brincar, fui mexer com ela. E eu fiquei bravo também aquela hora. Eu falei, mas eu sou eu, Eu sou o patrão. Mas na mesma hora eu recuei, ela tem razão. A minha vontade era mandar ela embora. E dizer que ela tinha me agredido. Mas eu falei, não, eu ponderei e falei, não, ela tem razão, eu não devia ter feito isso, quase que eu mato a mulher de susto. É aquilo que o Toninho faz, culpado é o Toninho, por isso que eu falei, ele não veio hoje, culpado é ele chega atrás dos outros. Uma hora ele leva um bufete, Depois, como diácono, ele vai querer colocar em disciplina e expulsar da igreja. Toninho, me agrediram. Exclui da igreja, porque foi agredido, mas ele não vê que ele mexeu. Então foi o caso de Moisés. Ele estava errado, ele casou com quem não devia. Ele falou, deixa eu ficar quieto aqui, eu tenho autoridade para mandar matar, mas deixa eu ficar quieto no meu lugar aqui. Então, queridos, isso quem toma uma posição dessa? Os mansos. Porque os que não são mansos, o arrogante, mesmo ele vai se vingar. Eu estou no posto maior, eu mando embora, eu faço isso, eu mando matar, não tem ninguém sobre mim. Sou eu que decido aqui, pelo menos elimina esse camarada. Mas Moisés não, porque ele é manso, ele não tomou
nenhuma atitude. Moisés poderia tê-los repreendido, mas com humildade ele preferiu guardar silêncio. Ele calou, ele ficou quieto. Sabe, amados, este silêncio não foi uma manifestação de fraqueza e de medo, mas foi uma manifestação de força de caráter. Os mansos, eles manifestam força no seu caráter. Com certeza Moisés, ele não foi covarde. Ele simplesmente deixou prevalecer a sua mansidão, como resultado de uma opinião humilde sobre ele mesmo. Uma opinião humilde dele mesmo, eu pisei na bola mesmo. Eu casei com a Coachita lá, não devia ter casado. Eu sou errado mesmo. Então, deixa quieto, fica quieto. Mas mesmo assim, Deus ouviu. Deus ouviu. A mansidão, ela inclui a ideia de que nós não nos preocupamos com o que aconteceu com a nossa honra, com aquilo que acontece com a nossa honra. A confiança em Deus dá a certeza que Ele, em tempo determinado, nos honrará. Eu posso ser humilhado aqui um momento, mas depois Deus vai me honrar lá na frente. Porque Deus ouve. Essa é a ideia de mansidão. É você ser humilhado, você suportar a humilhação, acreditar que Deus, posteriormente, Ele vai lhe honrar. Em outras ocasiões, nós vemos Moisés agindo com rigor. Moisés foi sempre desse jeito. De jeito nenhum, irmãos. Nós que conhecemos a história de Moisés, pelas caminhadas pelo deserto, quantas coisas fez Moisés que nós poderíamos falar, mas um homem manso faz isso? Por isso que eu estou dizendo, Por isso que eu estou dizendo que mansidão não é ser frouxo, é saber compreender o momento, a situação e agir. Vemos em outras ocasiões Moisés agindo com rigor, diante, por exemplo, em Êxodo no capítulo 32, no verso 19 ao 28, diante da idolatria do povo, quando construíram um bezerro de ouro. O que nós vimos ali? Moisés reagindo com ira santa. Moisés ficou irado, porque o povo construiu um bezerro de ouro e ele arrebentou com o quê? A tábua dos 10 mandamentos, algo sagrado. Ele não titubeou, ele arrebentou com as tábuas dos 10 mandamentos. E aí? Ele deixou de ser manso? Porque ele fez isso? Ele perdeu a mansidão porque ele fez isso? Moisés aqui, queridos, estava defendendo uma causa santa. Uma causa santa. Para defender uma causa santa, nós viramos um leão. A isso não se chama mansidão. A isso não se requer a mansidão para defender uma causa santa. Nós temos o mesmo exemplo com Jesus. O que foi que Jesus fez quando ele entrou no templo? Estavam vendendo pombos. Ele pegou, fez ali, ele fez um chicote lá. A Bíblia diz que ele fez lá, teceu um chicote. E Jesus deixou de ser manso. Ele estava defendendo uma causa santa, uma causa sagrada. Ele não estava defendendo os seus interesses próprios. Entenda bem, Moisés, quando irou, ele não estava defendendo interesses próprios, ele estava defendendo o interesse de Deus. Jesus, da mesma forma, não estava defendendo interesses próprios, estava defendendo os interesses de Deus. Causa santa, ira
santa. A ira santa não tira a nossa mansidão. Olha como ele chega diante de Deus. Vocês estão aí em Êxodo? Vamos lá em Êxodo. É interessante isso, para nós entendermos. Êxodo 32. Ele agiu daquela forma, mas olha como ele chega diante de Deus por causa daquela atitude dele. Olha no verso de número 30. Êxodo 32, 30. No dia seguinte, depois daquilo, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado agora. Porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Ele estava dizendo: eu vou lá, eu vou interceder pelo pecado de vocês. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si Deus de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço, do livro que escrevesse. Você está vendo que a ousadia, ele deixou de ser manso com essa atitude? Olha como ele chegou diante de Deus. Ele chegou arrogante diante de Deus, em causa do povo, pedindo misericórdia pelo povo. Ó Deus, o Senhor perdoa eles, porque se o Senhor não perdoou a eles, eu também estou excluído desse negócio aí. Eu também. Se o Senhor não perdoar eles, se o Senhor não der a ele o perdão, pode riscar meu nome desse livro aí, que eu também não quero estar aí. Olha que ousadia que teve esse homem. Então ser manso não é sinal de fraqueza, e nem de ser o bobão da corte, querido. Ah, eu tenho que ser bobão da corte agora para ser manso? Ah, o pastor lá é manso, é um bobo na igreja, não tem autoridade, não usa do cajado. Não é verdade? Moisés foi o homem mais manso do Antigo Testamento, e Jesus, o homem mais manso do Novo Testamento. Olha, como é que nós vemos isso? Estando Jesus na cruz, sendo zombado, chicoteado, como ele mesmo disse certa vez: olha, se eu quiser, eu rogo ao Pai, e ele manda aqui milhares de anjos. Quando Pedro usou a espada para cortar a orelha do soldado: ó Pedro, guarda essa espada aí, se eu quiser, eu peço ao Pai, ele manda anjos, você não precisa fazer isso por mim. E você imagina Jesus na cruz, sendo zombado, vertendo sangue, as pessoas ali, né, rindo dele. Ele poderia naquele momento, querido: Senhor, eu não aguento mais isso, Pai, eu não aguento mais isso, eu vou sair daqui agora, que vão todos para o inferno. Mas ele suportou ali na cruz, por causa da sua mansidão. Por quê? Ele sabia que era uma causa justa, uma causa boa aquilo que ele estava fazendo. Ele sabia que era a vontade de Deus ele estar na cruz, sofrendo. Era a vontade do Pai ele estar ali. Pai, é a tua vontade, então eu permaneço aqui. Não precisa mandar anjo não, Pai. É a tua vontade, eu vou cumprir a tua vontade aqui na cruz. Interessante, né, querido? Ele suportou tudo, como Pedro mesmo disse, não é? E quando ele usou do chicote no templo, ele não deixou de ser humilde, porque ele usou o chicote no templo. Ele estava defendendo a casa do Pai, o lugar da adoração. Ele estava defendendo o lugar do culto. Então ser manso é não usar da autoridade que tem em certas situações na nossa vida. Eu tenho autoridade, mas dá para segurar. Não vai afetar a casa de Deus, não vai afetar a minha santidade, não vai afetar aquilo que é sagrado. Então nós devemos permanecer calados diante de certas situações.
Não podemos ficar calados, vendo a igreja se tornando um covil de roubadores, salteadores, uma bagunça. Então nós temos que agir, como Jesus ensinou para nós aqui. A mansidão, ela é a saúde mental e emocional, proporcionada pelo Espírito Santo àqueles que se submetem a Ele, ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo. Eu conheço, não é daqui, não é nem de Pederneiras. Não é nem de Pederneiras. Eu conheço uma família que são crentes. Há muito tempo são crentes. Mas não largaram ainda. Não largaram o vício do cigarro, não largaram o vício da bebida, não largaram as crenças do catolicismo, ainda visitam mortos, prestam culto a mortos, estão dentro de uma igreja. O que é isso? O Espírito Santo não está ainda fluindo nessa pessoa. Por quê? Porque é o Espírito Santo que liberta do vício. É o Espírito Santo que liberta das tradições. Então a mansidão é a mesma coisa. Porque tem cristãos nervosos, briguentos, raivosos? É porque não tem ainda dentro dele o fluir do Espírito Santo de Deus. O fruto do Espírito ainda não é evidente na vida dele. Ele ainda não é dominado pelo Espírito Santo. É por isso que você vê, aquele crente está fazendo isso, aquele crente fez aquilo, aquele crente estava lá. Por quê? Falta o Espírito Santo na vida dele. Por isso que eu sempre falo, nós não podemos ser crentes sem o Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus, eu preciso do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que é Ele que convence do pecado, é Ele que me dá vida abundante, é Ele que me dá alegria, é Ele que me dá gozo, é Ele que me traz paz. Você entende muito bem pessoas que não têm paz na vida. Não têm paz por quê? Não têm o Espírito Santo. Não são alegres por quê? Não têm o Espírito Santo. Não são bons por quê? Não têm o Espírito Santo. Não fazem caridade por quê? Não têm o Espírito Santo. Sabe, meu querido, nós vivemos num tempo de estresse e depressão. Vivemos tomados por emoções negativas. O medo, o nervosismo, a impaciência tem tomado conta de nós, tem tomado conta da igreja. Volta e meia você vê um nervosinho, um crente nervosinho. Você vê uma pessoa impaciente. E nós mesmo, querido, nós que somos espirituais, vocês que estão aqui, quantas vezes você está para tomar uma atitude e você vai agir, de repente uma voz, não faça isso, calma, paciência. Quem é que fala na consciência? O Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, você já estava com a mão armada. Você já estava fazendo justiça com a sua mão, mas o Espírito Santo que está dentro de nós, a hora que você vai, você ouve uma vozinha aqui dentro. É a consciência? Não é a consciência, querido, é o Espírito Santo de Deus. E os crentes que não são conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, é aquele que arma e solta a mão. É aquele que vem até aqui, abre a boca e fala. O crente que tem o Espírito Santo, ainda quando ele é confrontado, a palavra vem até na ponta da língua, mas ele fica mudo. Porque o Espírito Santo deixa ele mudo. Querido, ter o Espírito Santo, ter o fruto do Espírito, não quer dizer que você não pensa em fazer certas coisas. Você pensa, mas na hora H você retrai, porque o Espírito Santo está ali. Não faça isso. Você entende isso? Quantas vezes você já pensou em fazer certas coisas e não fez? Aí depois que você não fez, você para um pouco, ainda bem que eu não fiz.
Obrigado, meu amigo Espírito Santo. Você já pensou nisso, querido? Quantas vezes você passou por situações assim? Mas o Espírito Santo reteve a tua mão, o Espírito Santo reteve a tua língua, a tua vontade. A palavra de Deus diz: irai, mas não pequeis. Pequeis. Se entende? Irai, você pode ficar irado, ou vontade de pegar ele pelo pescoço, né? Mas você não pega ele pelo pescoço. Sabe, querido, isto é ter o Espírito Santo. Eu acho que a impaciência, sei se estou certo não, viu, João? Eu acho que a impaciência é um sintoma revelador de uma personalidade arrogante. Uma pessoa arrogante, que se enerva quando as coisas não são feitas segundo a sua vontade, segundo o jeito que ele quer, fica nervoso. Não foi feito do jeito que eu quero e fica nervoso. Eu acho que isso é resultado de uma pessoa arrogante. Mas eu mandei você fazer desse jeito, não sei o que tem. Está demitido, Márcio. Vai embora. Deus requer em todos os tempos na igreja e no mundo líderes mansos para que possam tomar decisões equilibradas e sensatas. Deus procura pessoas mansas para serem líderes no mundo, na igreja, para tomarem decisões equilibradas e sensatas. A mansidão é um sabor do fruto do Espírito e é notada a todos aqueles que são cheias do Espírito Santo. Todos que são cheios do Espírito Santo, nós encontramos nele a mansidão, a tolerância. E quarta-feira vamos ver o domínio próprio. Tem tudo a ver. Vou fazer uma pergunta para vocês. Eu quero ver quem tem coragem de me responder. Toninho não está aqui hoje? Estados Unidos é um país evangélico. Os Estados Unidos é um país cristão. Vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que os Estados Unidos, representado por Barack Obama, pelo presidente que representa a nação, vocês acham que aquele homem é manso? Vocês acham que o Barack Obama é manso? João, fala alguma coisa. Barack Obama é manso? Mancida, você fala também. Ele é manso? Você não conhece. Eduardo, Barack Obama é manso? E aí, meus amados? Como é que nós classificamos ele? Como manso ou arrogante? Ele é manso ou arrogante? Você acha que ele é arrogante, Eduardo? Por quê, Eduardo? Se você acha, você... ele quer dominar o mundo. Ele é o Todo-Poderoso, a nação Todo-Poderosa. Se mete em tudo. Então ele não é manso. Ele é arrogante. Quem não é manso é arrogante, viu? Eu também acho que ele é arrogante. Eu acho que ele é orgulhoso. Eu acho que ele é metido. Eu acho.
Hein, Márcio? O que ele é? Arrogante. Vamos pensar por outro lado? Como será que ele pensa? Pelo menos ele diz que ele quer evitar, que ele, na verdade, ele não quer deixar que os outros matem outros, mas ele vai lá e mata os outros. Como é que nós vamos classificar isso? Se nós pensarmos também, ele tem todo o poder para chegar lá. Vamos pegar o paizinho na Líbia. Ele tem todo o poder para chegar lá e acabar com aquele país, não tem? Ele não tem armamento? É isso. É isso que eu queria chegar, onde você chegou, onde a Renata chegou. Será que ele não está usando de uma autoridade que foi dado a ele? Por quê? Se ele fosse arrogante, ele podia chegar naquele país lá, qual foi lá? Ele tem armamento, ele tem munição para chegar lá e acabar com aquilo. Para destruir. Em um bombardeio de uma noite, ele podia destruir. Não podia destruir, Renata? Podia. Todos que sabem, ele podia destruir. Muito embora as atitudes dele parece fazer dele um homem arrogante, metido, uma nação insuportável. E aí, meu querido? Ele é arrogante ou ele é manso? Eu entendo que ele poderia fazer muito mais coisas. Ele poderia, o lugar que ele está, ele poderia fazer muito mais. Agora, será que é justo tolerar o que Saddam fazia? Será que é justo tolerar o que Bin Laden fazia? Você está entendendo, meu irmão? Mas Deus também criou, o diabo também foi criado por Deus. E o diabo se desviou. Será que o Bin Laden não se desviou também? Da vontade, do que ele era proposto? Está vendo, irmão? Que fria, não, pastor? Também. Mas se Jesus usa da autoridade dele, nós estamos perdidos hoje. Sem dúvida, Jesus ele soube em cada lugar ser manso. E soube usar da autoridade em cada lugar. Não, irmãos, eu estou colocando isso para vocês verem que a coisa, eu vou pegar o oposto. Olha para o nosso país. Olha a situação do nosso país. Poderíamos falar que a Dilma é mansa demais. A Dilma é o oposto do Barack Obama, não é? Olha o que está acontecendo na Petrobras, olha o que está acontecendo, o mensalão, olha tudo o que está acontecendo, ela lá sentada no trono. Aí, mansa para os bandidos. E aí, irmão? Irmãos, que situação, né? Nós estamos falando, espera um pouquinho, nós estamos falando de duas pessoas que têm poder. Nós estamos falando da Dilma e do Barack Obama. Eu estou falando que, na nossa mentalidade, na nossa visão, o Obama, ele é arrogante e a Dilma é mansa, na nossa visão. Tudo acontece, ela está tranquila, deixa, eu estou esperando para ver o que acontece. Vamos deixar rodar, isso não vai dar em nada, acaba em pizza. Tenha paciência, não é? A infração, a corrupção é uma senhora de idade. É as bolsas.
Não é disso que nós estamos falando, né? Mas é só um exemplo, irmãos, sobre mansidão e arrogância. O que você falou, João? Saul era arrogante. Enquanto ele tinha... Aí que está. Ô, João, obrigado pela dica. Enquanto Saul tinha o Espírito Santo, ele era manso. A partir do momento que o Espírito Santo foi saindo dele, ele deixou de ser manso e foi tornando-se arrogante. Você está entendendo? Você está entendendo como é que funciona, irmão? Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não pode ser manso. Porque mansidão é fruto do Espírito Santo. É fruto do Espírito Santo. Você pode falar, mas tem pessoas lá. Tem pessoas. Tem pessoas. Sabe, amados? Então, precisamos entender o que é mansidão e o que é ser arrogante. Muitas vezes a pessoa ela tem tem um poder, tem um cargo que ela precisa exercer o poder que lhe foi concedido. Porque se ela não exercer o poder que lhe foi concedido, como é que faz? Uma nação, o mundo inteiro vai perecer, porque ela não exerce o poder que lhe foi conferido. É a mesma coisa, não é o nosso caso, mas digamos o pastor de uma igreja. O pastor de uma igreja, ele tem todo o poder dado por Deus. O pastor de uma igreja, vocês entendam isso, irmãos, ele tem todo o poder delegado por Deus, é o representante de Deus. Agora, ele tem todo o poder. Como que ele vai usar? A questão é saber como que você vai usar do poder e da autoridade que lhe foi dada. Então, a visão de muitos para o pastor ser manso, não ser arrogante, ele tem que deixar solto a igreja. Deixar o pecado, pode fazer, o pastor é manso, né? Bonzinho. Então não pode confundir bondade com mansidão. Ser bom. Oi, cara. Esse eu acho arrogante. Você queria uma resposta, eu acho arrogante. Pense comigo, querido. Moisés havia sido manso em todo o tempo. Porém, em um momento em que ele deixou de ser manso, custou muito caro para ele. Olha aqui, Renato. No momento em que Moisés deixou de ser manso, custou caro para ele. Você sabe o que custou para ele? A vida eterna. O momento que Moisés deixou de ser manso, custou para ele a vida eterna, querido. Sabe? Moisés teve uma recaída. Olha aí comigo, Números capítulo 20. O que aconteceu, João, com Saul? Saul teve uma recaída, João. E Saul morreu por quê? Porque foi arrogante. Foi arrogante, ele caiu. Então todo homem, quando ele se torna arrogante e deixa de ser manso, ele vai para o chão. Qual é o rei? Qual é o rei que comeu capim? Por quê? Foi arrogante, foi comer capim. Ele era rei, mas tornou-se arrogante, foi comer capim. Saul tornou-se arrogante. Olha o que aconteceu com ele. Foi morto pela própria espada. Números, capítulo 20. O verso 2.
nós vamos encontrar o que aí? Falando, esse texto fala do quê? Hein? Números 22. Fala sobre as águas de Meribás. O que aconteceu na água de Meribá lá? O que aconteceu lá? Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxesse a congregação do Senhor a esse deserto? Para morrermos aqui, nós e os animais? E por que nos fizesse subir do Egito para trazer-nos aqui? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e ela dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? E Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes. Moisés aqui, ele teve uma recaída. Moisés aqui, ele deixou de ser manso. Mas Moisés deixou de ser manso para com o povo, ele deixou de ser manso para com Deus. Deus tinha dado uma ordem para ele. E ele foi lá, pau, pau. Eu mandei bater uma vez só, Moisés. Mandou falar com a rocha. E por que ele fez pau, pau? Oi? Perdeu o domínio próprio, que nós vamos ver quarta-feira. Então o que é? Ele deixou de ser manso. Quando nós deixamos de ser manso, vou adiantar, nós perdemos o domínio sobre nós. É interessante, querido. Moisés deixou de ser manso para com Deus. Agora, quer saber a causa? Muitas vezes nós olhamos esse texto e nós não sabemos a causa. Ah, mas isso, abra a Bíblia no Salmo 106. Salmo 106. Verso 32. Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Ele não pensou para falar. O que veio na boca dele, ele falou. Sabe, queridos, essa é a verdadeira causa, é a verdadeira causa da rebeldia, da recaída de Moisés. E você entende comigo agora, por que é que Jesus escreveu em Mateus 5,5? Por que é que Mateus escreveu 5,5? Os mansos herdarão a terra. E Moisés? Ele não era manso? Moisés não era manso? Por que ele não herdou a terra prometida? Hein? Por que Moisés não herdou a terra prometida? Ele recaiu, ele deixou de ser manso na última hora. Gente, cuidado. Moisés deixou de ser manso a hora que não podia.
e não herdou a terra prometida. Os mansos herdarão a terra. Essa é a vantagem de ser manso. Esta é a vantagem de ser manso, querido. De ter um espírito de mansidão, de tolerar, muitas vezes de ser humilhado. Mas não adianta ser uma vez e na outra você pisar na bola. É contínuo, é a mesma coisa. Por que está escrito isso? É por causa da nossa salvação, querido. Então, com isso eu entendo, Renata, você que é professora, que o crente ele perde a salvação. Se Moisés perdeu a terra, porque deixou de ser manso, o crente, se ele deixar de ser crente, ele perde a salvação. Ou não perde? Não, ele não perdeu a salvação, ele perdeu a terra. Ele não entrou na terra prometida. Isso, não, ele não perdeu, meu Deus do céu, não vamos confundir. Ele não perdeu, ele não entrou na terra prometida. Quer dizer, ele levou alguma vantagem. Deus é justo, Deus reservou coisa melhor. Mas o que podia ter acontecido com ele? Ele podia estar no paraíso hoje. Moisés podia estar no paraíso. Não está por quê? Por causa desse ato. O que vai acontecer com Moisés? Ele vai ter que voltar aqui e ser uma das duas testemunhas do Apocalipse. Ele poderia ter se livrado disso. Ele poderia estar no paraíso. As consequências dele deixar de ser manso. Você entendeu? Não, pelo amor de Deus, né? Ele não herdou, Moisés, ele não herdou a terra prometida, ele não foi na terra prometida. A vida não, a vida, quer dizer, ele poderia estar hoje já no paraíso. Como, né? Como o próprio Arão que pisou na bola e está no paraíso hoje. Mas ele vai ter que voltar aqui. Moisés tem que voltar. E vai ser uma das duas testemunhas do Apocalipse. Vai pregar lá na praça e vai morrer lá. Meu Deus. Gente, as coisas de Deus, elas são... Não é complicada as coisas de Deus. Mas as coisas de Deus, elas têm uma sequência correta. Por isso nós não podemos brincar com Deus. Não adianta ser crente até na hora da morte. Na hora da morte está lá morrendo lá. Ô praga, eu tinha que servir a vida inteira. Deus me colocou aqui. Não tá, eu morrer desse jeito. Ah, Deus, o Senhor que vai, né? O Senhor que vai abençoar outro lá. Pronto. Blasfemou contra Deus na hora da morte. Vai para o inferno. Mansidão é ter humildade para suportar. É ser humilde para muitas vezes ser difamado. Para pagar aquilo que não deve. Isso é ser manso. Não é? E a mansidão vem da onde? Do coração. Ela vem do coração. É um ato que parte do nosso coração. E quem é manso tem domínio próprio. Vamos ver quarta-feira. Não deixe de vir quarta-feira. Vamos encerrar essa sequência de estudos do fruto do Espírito. Amém, queridos? Mansidão. Só é manso quem tem o Espírito Santo. Senão não tem jeito. Vamos colocar em pé. Peça para Deus. Peça para Deus desse espírito manso e tranquilo. Manso e tranquilo. E eu quero dizer para você, viu? Eu não cheguei a nenhuma conclusão não, viu? A respeito de Barack Obama e a respeito da Dilma. Eu não cheguei a nenhuma conclusão não, viu? Você tire a tua conclusão,
A conclusão que você tirar, você não vai para o inferno por causa disso. E não vai deixar de ser manso. Mas pense nisso. Será que Barack Obama, ao que parenta, como nós chegamos a essa conclusão, que ele é arrogante, será que ele é arrogante mesmo? Será que a Dilma é mansa mesmo? Não é verdade, querido? Não estamos aqui para julgar ninguém, mas talvez para nos levar a entender um pouco mais, para nós meditarmos e procurarmos resposta onde? Na Bíblia. Na Bíblia. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Pai, porque esta palavra mansidão, ó Deus, quantas coisas ela cutuca dentro de nós. Se somos mansos verdadeiramente, se não somos, o que fazer para sermos mansos de espírito, para nos portar como verdadeiros cristãos? Ó Deus, o que nós queremos é ser mansos segundo a Tua vontade, segundo aquilo que o Senhor deseja de nós. Ó Deus, e sabemos que somente o Espírito Santo é quem pode dar essa mansidão, produzir esse sabor dentro de nós. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai, torne nossa igreja, torne-nos mansos, Pai, diante deste mundo nervoso, este mundo agitado, esse mundo, Pai, ó Deus da glória, que nós não sabemos o que acontecer mais, Pai. Por isso, em nome de Jesus, faça de nós pessoas diferentes, pessoas com testemunhos verdadeiros. Em nome de Jesus, Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Espírito Santo, porque é Ele que vem nos ensinar, porque é Ele que é o professor que nos ensina, ó Deus, a produzirmos o fruto do Espírito. Te louvamos, em nome do Teu Filho Jesus, para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, querido. Deus abençoe você.